Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio da Ask Suite, do nossa série aí que a gente espera começar a gravar de podcasts. E hoje tem um convidado super especial aqui, parceiro de longa data da Ask Suite, que já virou um amigo pessoal, né? Aproveitei a vinda dele aqui em Florianópolis para Encato Exprotel, para a gente ter a oportunidade de gravar esse episódio frente a frente, né, André? Que é sempre melhor. A correria do dia a dia fica difícil. Então, aproveitamos a agenda. Espero que vocês curtam muito o episódio de hoje. A gente vai trocar muita ideia bacana aqui. O André vai contar um pouquinho do case dele com a Easy Hotéis, que está muito legal. Vem crescendo muito a Easy aí no Brasil e acho que vai trazer conteúdos muito legais aí para todos os hoteleiros. Então, André, bem-vindo, né? Já estreando hoje no episódio muito cabelo, pouco cabelo. André, então vai lá, te apresenta e conta um pouquinho da tua história pra gente. Legal, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Imagina ainda estreando aí essa nova fase aí de vocês com o podcast. Para a gente é um prazer imenso, uma delícia estar aqui na sua terra, aqui em Florianópolis. Foi muito bom ontem a palestra contigo no evento. Rendeu bons frutos aí, novos seguidores no Instagram, o pessoal conversando. A gente falou um pouquinho de IA ontem, falamos bastante da parte humana, né? Eu acho que a gente deve falar bastante sobre isso hoje. E é isso, muito obrigado, estou muito contente de estar aqui contigo hoje, estou à disposição. Boa. Cara, queria que tu começasse contando a história da Easy, né? Legal. Quando começou e a evolução que ela vem tendo aí ao longo do tempo. Conta um pouquinho pra gente aí, número de hotéis, né? Como vocês vêm crescendo. A história da Easy, obviamente, ela se confunde bastante com a minha, né? Eu sou CEO e fundador da Easy Hotéis e ela era um sonho. Eu entrei na hotelaria jovem ainda, com 17 anos, menor de idade, menor aprendiz, entrei de mensageiro na hotelaria, no extinto Campo Belo Plaza, lá no bairro do Campo Belo, pertinho de Moema, perto do aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E lá eu fui mensageiro, fui recepcionista, comecei por baixo, né, vamos dizer assim, né, e eu literalmente flutuei em todos os cargos possíveis dentro da hotelaria. Fiz muito quarto, sei, talvez eu ainda saiba fazer... Conhecer o chão de fábrica, né? Que é o mais importante para tocar hoje. Nem sabia que estava me preparando para o que a gente é hoje, para o que nós somos hoje, né? E na parte operacional fiz literalmente de tudo. Depois entrei na área comercial e aí até de novo falando sobre um pouco do que nós falamos ontem, né? A ideia do pensamento de dono, ela sempre me acompanhou, né? Em todos os empregos que eu tive, todos os hotéis que eu trabalhei, e eu empreendi dentro do hotel que eu estava. Então, acho que esse foi o meu diferencial e é o que a gente busca hoje dentro da Easy com os nossos hotéis, né? A gente acaba empreendendo dentro deles, a gente tem essa liberdade do proprietário, da pessoa que nos contrata, e aí o negócio acaba acontecendo. Mas eu desenho a Easy em 2008, minha primeira filha estava nascendo ainda, hoje eu sou pai de 4 filhos, a razão da minha vida, e eu desenhei a Easy porque naquela época estava começando um boom assim, de reservas online. Eu lembro muito da Hotel Do, com bastante reserva, Expedia alguma coisa, a Booking chegando. E na minha cabeça, eu era só um recepcionista de hotel ainda ali. Eu vi que aquilo era o futuro. Então eu comecei a falar, poxa, eu acho que tem que desenhar uma empresa que faça uma gestão, porque isso aqui vai explodir. E era interessante que a gente começasse a fazer essa ideia de flutuação e tal. E aí eu tenho até hoje guardado isso, eu tenho um calhamaço de papel onde eu desenhei a empresa que hoje é a Easy, né? Na época tudo na minha cabeça ainda muito manual, não tinha ferramentas fantásticas, né? Como a gente tem hoje, como a sua. E aí eu desenhei aquilo tudo, um monstro. Mas como diria lá o Belchior, eu era só mais um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então, em 2008 até 2016, 15 para 16, aquilo ficou guardado numa gaveta. Uhum.
aí eu entrei na área comercial de hotéis, passei por redes importantes, a Royal Hotéis, né, o hotel em Belo Horizonte, São Paulo, entrei para o Jorge Sunk, né, de categoria de upscale, hotéis de categoria AAA, e aí eu recebi um convite para administrar uma unidade em Porto Velho, Rondônia. E aí foi a virada de chave, quando eu fui para o norte do país. Chegando lá, eu encontrei uma hotelaria deficitária. Uma hotelaria que era muito carente dessa ideia de flutuação. Eles não flutuavam preço, a capital, de forma alguma, flutuavam para baixo. Era assim, Rodrigo. Você tinha você tinha uma demanda de 1.000, um evento que ia trazer 1.000 pessoas para a cidade, e você tinha 500 quartos disponíveis. Baixava o Baixava o preço preço para lotar primeiro que o concorrente, entendeu? Tipo, eu vou lotar primeiro que você, porque você é meu adversário. E aí hoje a gente perdeu um pouco a modéstia, a gente sabe o peso que a gente tem dentro dos lugares onde a gente chega, das cidades onde a gente atua. Que eu consigo enxergar que de 2016, quando a gente começou a aplicar a nossa metodologia, a gente começou a fazer o nosso hotel e depois os nossos hotéis, a duplicar, triplicar faturamento, e a gente conseguiu até estopar o que estava acontecendo na cidade, não só do pessoal flutuar para baixo, a gente conseguiu educar a nossa concorrência e perceber que concorrente não é inimigo. Sim. Né? Você pode muito bem ter um ombro a ombro com o seu concorrente e brigar por cima. Claro. Como a gente fomentar o turismo, Porra, né? é óbvio, lógico. A gente entendeu a nossa parte social dentro do negócio. A gente literalmente ajudou a hotéis não quebrarem. A gente conseguiu manter emprego e consequentemente gerar emprego, porque a economia da nossa indústria hoteleira começou a funcionar. E isso Legal. em Porto Velho, em Rio Branco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e graças a Deus, o nosso trabalho hoje no Brasil inteiro. Legal. E hoje vocês estão com quantos hotéis no portfólio e com quais serviços oferecendo? Legal. Rodrigo, hoje a gente aqui, agora em Santa Catarina, ontem a gente bateu 40 unidades, né? Então, Legal. é uma marca Parabéns. obrigado, importantíssima. E a gente chega a 40 hotéis e hoje a Easy está consolidada, já é uma marca conhecida no trade, no mercado. E a gente hoje entrega o primeiro serviço, que foi onde a Easy nasceu. Hoje a gente chama de Easy Care, que é um cuidado que a gente tem com o hotel, mas nada mais é do que essa questão de fazer a gestão de receitas, de cuidar da vida online do hotel. A gente desenha para todas as unidades um tarifário, né? Quem conhece hotelaria aí sabe do que eu estou falando, tarifário em bar, né? Então, de melhores tarifas disponíveis ali, de bar 1 a bar 30, 40, 50 bares, depende do tamanho do hotel, do mercado que ele está. Faz toda essa análise. A gente desenha meta, então a gente trabalha com meta para tudo, né? Então aí depende muito da unidade dos hotéis, mas pelo menos meta de faturamento, diária média, ocupação a gente tem que ter, é básico. E esse é o nosso trabalho com o EasyCare. A gente tem todo o trabalho comercial de rua também, né? A gente tem gestores fazendo o trabalho com aproximação com operadora, agência, etc. Esse trabalho nunca vai morrer, então é necessário que seja feito. Tá? Hoje muito mais online do que presencial, mas ele continua sendo feito. E fora o EasyCare, a gente tem o Easy Academy, que é a parte, vocês percebem que eu falo bastante, e aí a gente dá muito treinamento, muita capacitação, tá, para os hotéis que estão conosco. A gente tenta ao máximo implantar a nossa filosofia de trabalho, a ideia da hospitalidade. E por último, e não menos importante, há 2 anos e pouquinho a gente criou a Easy Stay, que virou aí na parte boa um monstro, né? É a nossa central de reservas inteligente, utilizando tecnologia de ponta, e é onde a gente vem convertendo venda de forma absurda, fidelizando o cliente e dando muito resultado. Então, esses são os 3 principais produtos da Easy, e hoje isso tudo está dentro de uma bandeira. Hoje a gente tem a Baeasy, vai fazer o lançamento oficial dela lá na Equipotel, onde a gente vai estar expondo juntos lá. E a gente vai literalmente fazer esse lançamento lá, mas hoje a gente consegue. Hoje, se vocês forem os principais players hoje e desenhar, digitar Baeasy Hotéis, vocês já vão encontrar aí 11, 12 hotéis nossos que já carregam o nosso nome, o nosso selo. A gente percebeu o peso que a Easy tem hoje, a gente pode agregar muito valor às unidades, aos hotéis que nos contratam. Muito legal o case. E André, um ponto importante, né? Agora vocês
com 40 hotéis, imagino que vocês têm uma projeção para seguir crescendo, né? É a escalabilidade da operação, né? Ainda mais agora trabalhando com uma central de reservas, com mais unidades. Queria que tu contasse hoje como que está a tua proporção de número de hotéis para agentes de reservas e como que tu estruturou a operação para essa proporção e como que tu vislumbra seguir escalando essa operação. Legal, legal. Ótima pergunta, Rodrigo. Nós temos uma projeção hoje que ela é totalmente viável. A ideia era nós finalizarmos o ano de 2025 com 50 unidades. A gente vai atingir, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar nos 50. Ano que vem nós chegaremos a um número mágico aí de 100 unidades dentro da Easy, tá? A gente tem hoje um corpo muito grande, né? Um time muito bom, né? A gente tem uma equipe fantástica, né? Eu acho que a gente sem equipe não é literalmente nada, é só conversa. Então hoje eu tenho tanto na parte de líderes quanto na parte hoje operacional da Easy, e aí a gente tem 2 times separados, né? Todo mundo dentro da mesma casa, mas separados. Eu tenho um time que faz o Easy Care e eu tenho um time que cuida da Easy Stay, que aí é a questão da nossa central. E a questão da divisão, Rodrigo, é muito assim, é até um lema que eu gosto, que eu acabei copiando de uma empresa que eu sou muito fã, que não tem nada a ver com o nosso negócio, é uma empresa de transporte, chama Júlio Simões, eu acho que ele é um dos maiores, é uma empresa de logística do Brasil hoje. E ele tem lá entender para atender. Eu acho que isso eu peguei muito esse lema para a gente, para a Easy, porque não dá. A gente tem 40 unidades, a gente tem hotéis dentro da mesma rede, às vezes, que são totalmente diferentes. E aí a gente tem que entender cada negócio para atender ele. E dentro da Stay é muito isso. A gente enxerga que eu tenho um hotel com 40 apartamentos, eu tenho um hotel com 200 apartamentos. O fluxo, às vezes, muito maior, obviamente, esse de 200 do que no de 40, mas o tempo necessário para converter venda e etc. no de 40 é maior. Então, esse de 40 apartamentos, eu preciso de um agente específico, é uma pessoa que já tem uma fala mais calma, é alguém que é mais voltado, às vezes, nesse caso, para o lazer, e aí o outro de 200, que é o corporativo, eu já uso uma pessoa, um menino meu aqui, vou dar nome, o Alex, o Rogério, que ele já tem o perfil já de fechar a venda rápido, fazer volume, ali tirar pedido literalmente e não perder venda. Acho que é essa a ideia. Então, hoje eu tenho atendente que está com 8, com 10 hotéis, e eu tenho atendente dentro da Easy hoje que está com 3, com 4 só, porque tem um atendimento mais, entre aspas, aqui, tá? A gente boutique, porque sabe, tem que parar, é uma ligação, e aí a gente usa muito a tua plataforma, a gente só usa a sua plataforma para fazer isso, e a gente enxerga dentro dela até o tempo de ligação, né? Então você vê, poxa, 9 minutos uma ligação. Então, eu não consigo colocar 10 hotéis para essa menina que está cuidando desses hotéis que você tem que ter um atendimento mais boutique, porque aí vai congestionar, vou ter ligação ocupada e isso, a ideia não é essa, tá? Estou falando de ligação ainda porque os hotéis ainda recebem ligação, a ligação funciona ainda tem muita gente que pega o telefone e liga, mas isso também acontece dentro do WhatsApp e dos outros canais de venda. A gente está respondendo e convertendo venda até por dentro de OTA hoje, né? Que você deve falar em algum momento sobre isso, que eu achei fantástica essa ideia. Boa, boa. Até entrando nesse ponto, né, André? Você comentou o canal telefone, né? Uhum. O canal de telefone, a gente ouve alguns hoteleiros dizer que, cara, agora é tudo via WhatsApp, que o telefone morreu, né? Então, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho de casos práticos de vocês, né? Você comentou que tem uma diferença entre lazer corporativo sobre esse canal, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Sim. Não morreu e não vai morrer, né? É igual o rádio. Eu ainda sou, apesar de ser tech pra caramba, adoro tecnologia, eu ainda durmo ouvindo rádio todo dia, só que eu ouço dentro do celular o rádio. Sim. Eu leio o jornal todo dia, Sim. mas eu leio dentro do meu celular, do tablet. Assinava até pouco tempo, literalmente o físico, mas parei. Eu adorava a ideia de abrir o jornal com café e tal, mas parei. O telefone é a mesma coisa, ele nunca vai morrer. A pessoa quer falar, algumas pessoas querem falar. A gente tem perfil de cliente, né? Então, você vê como nós atuamos com 40 unidades. A gente tem hotel de todos os tipos imagináveis. Então, a gente tem muito hotel e nós nascemos atendendo hotéis corporativos, de negócio, hotéis familiares.
E aí a gente percebe que a mesma pessoa que fez uma ligação para a gente 3 dias atrás, no Mato Grosso do Sul, ela está me ligando agora no Mato Grosso ou entrando em Rondônia, lá em Cacoal, onde a gente tem uma unidade fantástica. Está ligando que está chegando na cidade e quer reservar um hotel. E aí, quem que é esse cara, né? Quem que é esse hóspede? É um executivo de uma farmacêutica, por exemplo, tá? Ou de uma empresa que vende insumos agrícolas. E ele precisa se hospedar. Então, ele acaba... Por isso que a gente criou a ideia da bandeira, etc. Vamos falar disso depois. A gente percebeu o perfil desse cara. Então, esse cara é prático, é no telefone, ele liga e aí ele quer saber do preço dentro do budget dele, porque ele tem ali o teto, e aí é a hora do meu atendente ir rápido falar com ele e converter. Né? Ontem eu falei na nossa palestra, eu tenho casos reais com dados da sua plataforma, que não deixa a gente mentir, de conversão em julho. A gente está aqui hoje é o último dia do mês, né? E de casos hoje na Easy, de atendentes meus, que vou arredondar aqui, 100 ligações, ele recebeu, né, e ele converteu 109 vendas. Né? Eu falei, poxa, como é que ele está conseguindo fazer isso? É porque esse cliente lá, que eu dei o exemplo agora do Mato Grosso do Sul, ele já fez 2 reservas na sequência. Então ele falou, eu estou chegando dia 11, vou ficar até o dia 15, depois no dia 27 eu estou voltando, já faz a minha próxima reserva do dia 27 para o dia 28. E o cliente não faz isso automaticamente. Ele precisa ser instigado a isso. Rodrigão. É esse esquema. O meu menino já fala para ele, o senhor já não quer fazer a próxima, porque eu já faço uma tarifa melhor para o senhor, porque a gente flutua bastante o preço. E aí ele já entendeu, e aí que entra a parte da Easy, aí onde a gente educa o nosso hóspede, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp, por qualquer canal que ele queira. Que reservar direto é mais barato. Mais barato e é melhor para ele e, obviamente, para a gente também, porque é mais barato para os dois. Sim. Então, é nesse ponto que a gente acaba atendendo o telefone ainda. Quer dizer que a estratégia é fidelizar antes que ele chegue no hotel. Óbvio. Então, eu estou vendendo e já estou fidelizando para a próxima estadia, vendendo a próxima. Eu gostei muito dessa abordagem, André, porque, de fato, a hotelaria, a gente nota isso, ela vem de um histórico de muita passividade na área comercial. Tá? Então, eu recebo a ligação, nem registro quem me liga, passo o preço no telefone, não registro ligação, não registro que foi uma proposta enviada, passo a ligação, tchau, se quiser compra, se quiser não compra, não usa gatilho comercial nessa ligação. E, cara, quantas 1000 ligações por mês passa no telefone uma rede hoteleira, nem se fala, né? Mas mesmo um hotel independente pequeno, né? Quantas ligações passam ali no mês? Quantas são perdidas e o dono nem imagina? Daí que vem a percepção de que o canal não é relevante porque ele não tem o número na mão para ver. Essa é a maior dor, né? O WhatsApp ele abre e vê um monte de conversa. Agora ele não tem um sistema que ele abre e diz assim, putz, eu recebi 500 ligações esse mês Hoje e 400 tem, né? não foram atendidas. Hoje ele tem com a tem. gente. Mas a maioria dos hotéis que tem essa percepção é porque não tem o controle do canal. Então, e de fato, cara, hoje no celular, como tu falou, o rádio tu escuta no celular. O telefone, eu não tenho telefone fixo na minha casa. Ninguém mais tem, quase, mas eu ligo do meu celular Sim. quando eu preciso rápido algum serviço, e a hotelaria não é diferente. Né? Até uma pizza hoje, Rodrigo. Se você compra pizza no iFood, ela é mais cara. Tá? Ela é mais cara porque mais cara, porque tem taxa. Tem que pagar a taxa. Se você pega o teu telefone e liga na pizzaria, é mais barato. Mas só que pra gente é muito automático você entrar no iFood, né? E uma OTA hoje nada mais é do que um grande iFood de hotéis. Exatamente. Né? E eu tenho uma coisa minha, pessoal minha, e eu gosto de fazer isso com os meus filhos. E vai aí para você um exemplo, que você também agora é pai, né? Recente. Eu peço pizza, as coisas, comida, e quando tá muito bom, tá legal, eu pedi pelo iFood, por exemplo, tá? Eu pego o telefone na frente deles na hora do jantar mesmo, e eu ligo na pizzaria, faço direto, e ligo no Viva Voz. Aí o pessoal da pizzaria atende, normalmente é um susto, que eu falo, acabei de pedir a pizza, aí é André que tá ligando e tal, queria dar um feedback aí sobre, e aí normalmente você já ouve, ai senhor, pode falar.
Eu falo, tá fantástica a pizza. Tá. Um dia desse, isso aqui tá gravado, minha esposa vai ouvir, ela vai confirmar, ela vai lembrar da história. Um dia desse, a moça da pizzaria chorou. O telefone era a dona. Tá? Porque ela falou assim, olha, a gente quase não recebe ligação e quando recebe é para reclamar. É alguém reclamando, alguém... E o senhor tá ligando, agradecendo. Então, e aí ela pegou e emendou. Foi legal que ela fez assim. Mas assim, o senhor sabia que ligando a gente consegue te dar 15%, 20% de desconto, porque é mais barato? Eu falei, então coloque isso na caixa da sua pizza. Escreve lá que tem preços promocionais, porque é o que a gente fala com OTA e etc. Eles são importantes para o negócio, né? O cliente, ele é do OTA, né? Ele é da Booking, da Expedia, da Decolar, e a gente é parceiraço de todas elas, até o momento que ele chega no nosso negócio, na nossa porta, até o momento que ele liga para você. Dali para frente, cabe você, hoteleiro, nós, trazermos ele pela forma mais direta possível, né? E conseguindo mensurar isso, né, é mais fácil de você ir atrás. Antes de você trazer para a gente o Flow, que a gente usa hoje praticamente todos os nossos hotéis, etc., a gente fazia esse trabalho na mão. O telefone do hotel, antes a gente usar a Ask Suite como plataforma, era regra nossa dentro dos hotéis, o recepcionista, ao atender uma ligação, o pessoal de reserva... Anotar no Excel. Cara, anotar. Tinha que anotar. Então, André Hotel, André, boa tarde. E aqui com quem eu falo é Rodrigo. Qual é o seu telefone? Eu digo, se a linha cair para poder retornar, a linha cair era o quê? Porque na hora que você falasse assim, qual que é a diária? Eu te falasse 550, a linha caía às vezes, porque você desligava, ela dava muito caro. E aí eu ligava para você, ô, seu Rodrigo, você achou a tarifa alta? A gente tem, a sua primeira vez conosco, eu consigo te colocar numa promoção aqui, te dar 10% e tal, etc. Então, o meu flow era esse antes, né? E agora a gente automatizou, fica tudo muito mais fácil. Sim, legal. Hoje, né, dados da nossa plataforma ali de vários clientes, é que o canal de telefone ele está muito similar ao volume do WhatsApp na maioria dos clientes. Olha isso. Muito similar. Então, e isso também se dá porque o mesmo cliente, né, ali no Omnichannel a gente vê, o mesmo cliente que te contata pelo WhatsApp, ele também te liga Sim. ao longo do processo de reserva, né? Sim. Então, ele te manda um WhatsApp hoje, amanhã de manhã ele te liga, depois ele te manda outro WhatsApp, depois ele te liga de novo. As equipes treinadas de reservas ligam de volta ativamente se o cara ainda não comprou. Então, mas acho que esse é o mindset. E para a gente finalizar esse ponto, acho que o grande mudança de mindset é a agressividade comercial. Né, de ter os gatilhos nessa ligação, de que o mindset tem que ser, o cara ligou, eu vou converter na própria ligação. Né? Quais gatilhos que eu uso para vender na ligação, né? E não deixar o cara ir embora para depois ver numa OTA uma outra oferta. Né? Você imagina, a gente está num mundo tão corrido hoje, né? A pessoa pegar o telefone e ligar para o teu negócio, poxa, é uma chance de ouro que você tem ali, não só da venda, mas de você fidelizar o cliente e já, naquele primeiro momento, passar uma ideia de hospitalidade, de bom atendimento, que o cliente vai enxergar depois dentro da própria unidade. Então, a gente pensa muito nisso, né? Em atender, entender para atender. E aí costuma dar um bom resultado, né? Isso que a gente falou, esse número que eu trouxe para você aqui de julho, é o nosso número, literalmente, tá? Você pegar aí na plataforma e puxar as ligações da Easy, né? A gente tem uma média ali de conversão gigantesca. A gente, por vários meses... A conversão é melhor do canal, né? Pelo porque telefone o cara, fácil. Se ele tá te ligando, o nível de interesse dele é maior, porque ele tá fazendo um esforço superior para entrar em contato contigo. Logo, a conversão também, né, tem que ser maior. Então... A gente percebe que é pro segmento, né, Rodrigo? Então, você vê assim, a questão do lazer, ele tem uma tendência de fazer muito o que você falou. A pessoa começa no WhatsApp ali, vai, daqui a pouco ela acaba ligando. E aí, essa venda, às vezes, ela demora dias para acontecer. Né? Então, ela tem um tempo ali de maturação, é um namoro. Já o corporativo de negócio é muito rápido. A ideia do flow tem que ser muito ativo ali, já ligando na sequência de questão de minutos, horas, porque você pode perder aquele cliente, né? Sim. Então, isso é muito importante, a gente enxergar a diferença dos segmentos. Normalmente, tem essa questão aí
O WhatsApp funcionando muito melhor no lazer, o telefone funcionando muito bem no corporativo, e essa questão do caminho que dá do namoro mais na venda lazer e mais prático, mais rápido no corporativo. Exato. E como você disse, que, de fato a gente vê ali, né, essa venda mais longa, de levar alguns dias, né, no lazer, o que acontece? Quando não é Omnichannel, a tua plataforma de atendimento, o cara te liga, fala com o atendente. No outro dia manda o WhatsApp, ele cai em outro atendente e ele tem que contar toda a história de novo que ele já contou no telefone antes, contar agora. E assim segue, né? Sim. Depois ele manda de novo, tem que contar de novo e assim vai. Então, é uma experiência não produtiva pro cliente, que é ruim, né? Que parece que nada é interligado dentro do hotel, mas pro hotel também, né? Porque a gente olha muito, a gente tá mergulhando na vida do agente de reservas para otimizar o tempo dele, né? E aí, quando você tem que gastar o tempo de uma ligação ou de um WhatsApp para entender tudo que ele já falou na ligação anterior, que já durou 9 minutos, você está sendo, né? Não adianta adotar IA e não sei o que, se a gente está nos matando nos processos, né? Concordo, não, e no nosso caso é interessante isso, Rodrigo, porque a nossa central, ela é remota, né? Então, assim... Era outro ponto que eu ia tocar contigo. Eu tenho... Como é que você faz a gestão remota da central de reservas? E é fantástico, porque era um receio do hoteleiro, e eu concordo, eu entendo, falar, poxa, eu vou passar minha parte de vendas para uma outra empresa, e aí essa outra empresa, a nossa, tem os atendentes que estão espalhados no mundo. Tem o colaborador hoje, literalmente, no Ceará, no Piauí, em Rondônia, em São Paulo, no Rio, em San Diego, na Califórnia. Então, tá literalmente espalhado pelo globo. E como que isso funciona bem, né? Principalmente porque eu deixo normalmente, então a pessoa ligou para falar no hotel A, ela vai falar com o Rodrigo, tá? Ela mandou um WhatsApp para falar no hotel A, de novo é o Rodrigo que está atendendo. Então, normalmente, durante a semana, ela tende a falar com o Rodrigo, ligando para aquela unidade. Porém, se ela liga fora do horário, já é um outro atendente, é a folga do Rodrigo, tem outro, todo esse histórico está ali dentro. Então, é surpreendente, tanto para o hotel, quanto principalmente para o hóspede que tá fazendo a ligação, ou está fazendo o chamado de WhatsApp, que entra uma segunda pessoa e ela sabe todo o histórico. Então, a pessoa se sente, literalmente, tem essa sensação de, bem poxa, atendido. Fantástico, né, cara? Esse hotel é muito bom. Então, e ela nem imagina que ela está falando com uma pessoa que está a milhares de quilômetros da unidade. O que acaba acontecendo é que, às vezes, isso já aconteceu várias vezes, tá? O hóspede acaba levando um brinde, um presente para o atendente e fica lá no hotel, depois eu tenho que ir lá buscar. Então, assim, André, tô aqui em Rio Branco, tô no Acre, e chegou aqui uma camiseta, uma caneta aí para sua colaboradora X, e aí a colaboradora tá no outro, eu tenho que ir lá, quando eu visito muitas unidades, eu pego esses presentes para entregar para o meu pessoal, né? E isso é muito legal, porque tá tendo um bom atendimento, né? Exatamente. Eu digo isso sempre, que o vendedor bom é aquele que cria um vínculo com o cliente, né? Ele consegue chegar nesse nível. Mas hoje tu consegues fazer essa equipe remota de reservas, né, que tem N benefícios, né? Eu comento que as empresas americanas fazem muito isso, né? Empresas americanas, inglesas lá no Reino Unido, todo país que a mão de obra é muito cara, eles costumam terceirizar toda a parte de contact center. Né, a gente tem até as piadas relativas à Índia, né? Liguei na Apple e um indiano me atendeu. É muito né? bom, é muito bom. Então, lá na Índia tem contact centers gigantes, né? Atendendo empresas do mundo inteiro, por exemplo, pelo custo da mão de obra. Mas é isso que a gente está viabilizando com a ESC-Suite aqui no Brasil, né? Porque às vezes você está num centro como São Paulo, que tem uma mão de obra mais pesada em custo, e você consegue estar montando uma equipe de reservas, às vezes com uma qualidade muito superior, contratando em centros muito mais econômicos, né? Então, tem um racional ali econômico melhor, né? A gente está em Florianópolis, a ESC-Suite, né? Então, aqui, Florianópolis é uma das cidades mais caras do Brasil em tudo, né? E mão de obra também.
grande parte dos meus empregados estão aqui, e aí às vezes eu converso com outros parceiros, né? O Léo da Foco, Sim. por exemplo, tá lá no Nordeste, É, né? A gente comparando folha de pagamento, é cara, absurdo, é né? assim, é um quarto do valor, sabe? Então, assim, é muita diferença de custo operacional que é possível economizar tendo uma operação remota, né? E isso é possível porque a gente tem o VoIP ali, que você faz o atendimento remoto do telefone, né? É diferente. E outra coisa, o Rodrigo, que é importantíssima, que é a questão da, da felicidade, do prazer do nosso colaborador hoje, porque além da questão salarial, metas, etc., isso é importantíssimo para o negócio, o cara está trabalhando normalmente da casa dele. Eu vou dar nome aqui, tá? O Alex, que está fazendo aí esse mês 110% de conversão, acabou de ser pai Tá também. trabalhando remoto. Ele tá com o bebê dele lá de 3, 4 meses, o primeiro filho. E, qual o dinheiro que paga para o cara que é pai de primeira viagem ainda, tá ali Trabalhar de próximo, tá casa. ali trabalhando, né? No escritório que ele montou na casa dele. Na hora que ele vai almoçar, ele tá almoçando com a esposa e com o bebê dele, com o filho. Não tem que pegar. A gente tem gente, muitos nossos colaboradores estão em São Paulo. Uhum. E esse pessoal não precisa ir ao escritório da Easy todo dia. A gente acabei de contratar a Thaís, que está fazendo a nossa gestão também de implantações, operações. E a Thaís acabou de sair da Omnibis, um grande player do mercado, e veio para a Easy literalmente por isso, por poder ter um pouco mais de qualidade de Flexibilidade. vida, né? Então, assim, para a empresa é muito bom, porque contrata a gente, para os hotéis, para a gente ter esse pessoal. O hóspede acaba enxergando, não enxergando isso, mas tendo a percepção de um atendimento fantástico, etc., porque a gente usa a tecnologia para isso, mas principalmente porque o nosso colaborador está feliz, está satisfeito, porque a gente entrega qualidade de vida. Então, a ideia do remoto, ele funciona bem se tiver uma gestão, né? Porque se for todo mundo largado também não funciona, Claro. né? E eu acho que esse é o ponto, assim, a gente também, na Ask Suite, os meus vendedores trabalham Essa tem muito tempo. pós-pandemia, né? Antes da pandemia era tudo presencial. Aí foi todo mundo para casa na pandemia e os vendedores, depois a gente voltou no híbrido, os vendedores seguiram em casa, porque em casa eles conseguem se concentrar melhor para fazer reunião, não tem o barulho das pessoas Sim. do lado e as nossas vendas aumentaram. Todos os nossos números aumentaram deles trabalhando de casa. Mas por quê? Porque a gente tem meta, premiação variável, né, que gera o interesse, né, e ferramenta para medir o trabalho da pessoa, a produtividade da pessoa. Então, são os três componentes que fazem aquilo ali funcionar no remoto perfeitamente, né? O que você não pode vai trabalhar remoto sem eu ter métrica para saber Sim. como é que você está trabalhando, Sim, né? sim. Para garantir que você não está vendo a sessão da tarde lá em casa. Eu tenho um escritório no metaverso, não sei se eu te mostrei já. Se eu não te mostrei, vou te mostrar qualquer dia. E aí lá tem os bonequinhos, tem tudo. Então tá, se você abrir hoje aqui na Easy, tá todo mundo, cada um na sua mesinha ali. E eles estão trabalhando. Isso aumentou a nossa produtividade de forma absurda, porque eu não preciso mais, para falar com um colaborador meu, mandar o WhatsApp para ele, marcar lá em um meeting no Google, etc. Não. O meu bonequinho, eu ando com ele até a mesa dele, chego na desk dele lá e falo, meu, Thaís, Fernanda, ô Lucas, me ajuda aqui na situação aqui, na hora já entra, pô, chefe, aqui tá aqui o documento que você precisa, esse aqui, já sobe na hora o arquivo, cara, é fantástico, e é isso, cada um lá no seu ambiente, na sua casa, no seu escritório, e produzindo, né? Acho que é fantástica a ideia de saber usar essa questão da tecnologia a favor, né? Isso eu acho bacana demais. Show. E como vocês usam hoje a questão da IA, né? A gente está aqui no evento, até vamos lançar aí a segunda geração, né? O Sofia, Legal. que vai tornar a IA, de fato, uma IA inteligente, como deve ser, conversacional, generativa, etc. Mas eu queria entender de estratégia, né? De atendimento nos canais de mensagem. Como que vocês têm feito no quesito casamento IA e humanos, né? Então, vocês deixam a IA 24/7 em todos os canais
com o humano pescando os leads quentes para vender, ou o WhatsApp humano em horário comercial, fora do horário a IA? Como que vocês têm casado isso? De novo, entendendo cada player, você tem hotel nosso que literalmente a gente usa a IA praticamente full time, porque é impossível fazer todos os atendimentos de forma humana naquela unidade. Tem unidade nossa, e é muito regional isso, que literalmente o pessoal não quer falar mesmo com IA, não, ou às vezes está falando e não imagina que é um IA, que é fantástico, é o que a gente está entregando hoje, então ele nem sabe se ali é um humano, mas se é um humano ou se é um IA. E aí isso eu já consigo pescar esse atendimento e é esse momento que a gente enxerga o alto nível de conversão nosso. Quando eu estou com um atendente ali com foco, às vezes ele está numa ligação, ele está acompanhando a plataforma e ele está vendo ali a IA convertendo uma venda e ele chega no final ali, talvez só para fazer o gol ali, para fazer uma negociação, para entregar alguma coisa a mais, às vezes para colocar mais hospitalidade no negócio, né? Então, assim, literalmente, aí é o casamento perfeito, né? É você saber entender. Mas tem, Rodrigo, hoje a gente percebe que existem hotéis, principalmente hotéis mais smarts mesmo, assim, e aí o público é muito a cara do negócio, que literalmente você consegue colocar, e aí você deixa ela bem programadinha ali, tudo bem redondinho, ensinando ela, né, que essa parte é fantástica, a gente consegue deixar ela literalmente converter, e chega ao ponto de converter no mesmo nível que o meu atendente. Ele começa a brigar com a IA aqui, porque ambos estão convertendo bem. No final, quem ganha é o hotel, né? Porque é fantástico. E o cliente também, porque ele é muito bem atendido nos dois cenários. Tá? Você trabalhando bem a IA, ela consegue atender tão bem quanto um humano hoje. Tá? Isso é muito claro. Muito claro. E complementa, né? O que a gente sempre fala. Na nossa equipe comercial, a gente, infelizmente, ainda não tem uma IA específica para o nosso negócio, né? Mas eu tenho uma equipe de SDRs que fazem o papel da IA faz hoje na hotelaria, que é qualificar todo lead que chega para mim, toda demanda que chega, eles qualificam, entram em contato, tal, para daí passar para o vendedor fazer o gol. Uma peneira, né? Uma peneira, né? Então, eu acho que essa é a ideia e funciona super bem. Eu queria entender, André, sobre métricas de performance para um agente de reservas, né? A gente está entrando cada vez mais nisso na SkiSuite, né? Estamos virando um CRM, na verdade, né? Estamos virando um CRM em todos os âmbitos, marketing, vendas, etc. Então, a gente está cada vez mais entregando, visando entregar as métricas mais relevantes para o gestor medir performance e poder tomar ação, né? E eu queria entender como que quais métricas tem hoje na SkiSuite que mais são importantes para ti e quais qual é a métrica chave que você diz assim, esse agente de reservas é o melhor, né? É o quê? Conversão, é ticket médio, é uma combinação, enfim. Tá, ótima pergunta. E é legal, Rodrigo, porque a gente tem normalmente nos hotéis que a gente atua, a gente é responsável pela parte comercial global, tá? Então, você imagina que a gente desenha em algumas unidades um orçamento para o ano seguinte. Então, daqui a pouco eu começo a desenhar orçamento para 26. E tem hotel que é tão organizado, tão bacana, que tem orçamento para vender água. Então, vendemos X mil garrafas de água esse ano, queremos vender tanto garrafa de água, a garrafa de água custava tanto. E assim, é uma coisa que a gente começou a entrar nessa seara há pouco tempo, porque a gente sempre olhou muito para a questão comercial de venda. E agora a gente percebeu que a gente precisa aumentar ticket médio, a gente precisa auxiliar na parte da venda no restaurante. Então, como a Easy cresceu bastante, a gente fez muitas parcerias novas, onde a gente começou a trazer pessoas especializadas para esses outros setores, de qual a Easy não dominava. Então, eu já tenho parceiros ótimos para a parte de alimentos e bebidas, e que auxiliam a gente também na questão de coquetéis, etc, para melhorar o ticket médio no final, tá? Então, eu uso hoje
o meu agente de viagem lá em reservas, às vezes, não só para trazer o faturamento, para converter venda, mas muito para me auxiliar a atingir a minha diária média que eu tenho naquele mês, né? Então, é fantástico hoje eu pegar gente da Easy, que eu acabei de te dizer aqui, um colaborador nosso com 110% de conversão, mas eu tenho aquele outro que está com 60% de conversão. Que já é muito bom. Fantástico, né? Que é fantástico. Mas esse cara de 60 e poucos % de conversão aqui, ele está com um ticket médio gigantesco. O produto que ele vende tem um valor agregado gigante, é custoso, é aquela venda mais trabalhosa. E é tão difícil, às vezes mais difícil do que aquele que está conversando 110, tá? Então, a gente é caso a caso, né? Mas o que eu mais enxergo na plataforma que para mim é excelente é aquele funil, aquela separação que a gente consegue enxergar, que tive 10 mil atendimentos. Desses 10 mil, 54% viraram negócios. Propostas viraram literalmente uma ideia de negócio, e daquilo ali nós convertemos X%. Isso por canal, por empresa, por agente, né? Fantástico. Por quê? Porque sempre foi uma dor minha, do André, tá? Empresário, negócio, saber o quê? Vem cá, porque você olha um número, tá? Final, tem muita coisa por trás daquele número final. O que estou tentando dizer aqui é que a gente olhava e o dono do hotel, né, olhava de forma simplória, e está correto, porque normalmente ele não é hoteleiro, né? A gente fala de número aqui, em média, né? 100 hotéis, talvez 80 hotéis ou 75 sejam hotéis familiares no Brasil hoje, né? Um pouco diferente da América do Norte e Europa, que é o inverso, né? E aí, esses donos de hotéis, eles são donos de fazenda, tem outras empresas, outras indústrias, e aí ele tem um hotel. Normalmente o hotel não é o principal negócio dele. Então aí cabe alguém, né, que tem expertise, que tem a qualificação, olhar para o número final e analisar ele. Então eu tinha o problema, que era o seguinte: o dono do hotel falou: pô, André, tivemos um mês ruim, né? Por que tivemos um mês ruim? Porque ele comparou o setembro dele agora com o setembro passado, né? E aí você fala: não, realmente, olhando esse número aqui de faturamentos, não foi um mês tão bom. Mas quando eu chego com a ferramenta e eu começo a dar um zoom e olhar a conversão, você fala: olha, vem cá, tivemos a metade do número de atendimentos e tivemos o dobro de conversão do ano passado. Quer dizer, não foi um mês ruim, pensando em Central, por exemplo, em conversão de lead, não, nós fizemos uma baita limonada com metade do limão. O ano passado tivemos muito mais atendimentos e convertemos menos. Tá? Olhando para a conversão, esse ano, com faturamento menor, foi melhor do que o ano passado. Então, só consigo fazer isso hoje. Era uma coisa que me doía antes, por causa por ter esse a plataforma. Histórico, né? Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, e você consegue olhar o número com um zoom maior, né? E isso graças à tua plataforma, os nossos brainstorms, que é uma coisa que a gente fazia bastante, que a gente discutia, e eu enxergava isso. A gente precisa, sabe, dar um zoom maior, né? Quanta conversa eu tive aqui que virou oportunidade de negócio. Essa a palavra que está lá, que eu acho fantástica. Virou oportunidade. Dessa oportunidade, quanto que eu converti? E hoje vocês entregam isso para a gente, é perfeito. E do ponto de vista de meta dos agentes, você bota valor vendido, você bota número de reservas, você bota taxa de conversão, o que você compõe ali as metas deles? Tudo. Literalmente isso. Tudo. Então, a gente precisa... Porque essa meta deles, ela faz parte de uma meta global da unidade. A gente usa uma plataforma fantástica, que é o Sistema IO, né, da Vanessa, nossa amiga. Tem até um white label lá, que está Easy Hotels, mas eu sempre falo que a plataforma é dela, porque é muito boa e é fantástica. E essa plataforma, ela me dá essa possibilidade de eu colocar ali meta para diária média, para ocupação, para tudo. Você colocar meta por player, é fantástico. Então, o meu particular, ele tem lá um peso de 20%. Normalmente a gente está nisso, tá? Nos nossos hotéis de negócio. Estou chegando a 20% do particular já. E aí, fora isso, eu ainda tenho, além do particular, ainda coloco separado o motor de reservas. Tem unidade nossa hoje, em julho, o motor de reserva já está operando 10%, 20% acima da Booking.
né? Então, pô, Legal. é o mundo ideal para Sim. qualquer hoteleiro, a gente está conseguindo entregar isso. Em hotéis de negócio, hotel de lazer, então dá para ir muito Foi além. muito além, é. É. E aí eu preciso dos meus agentes entendendo que o trabalho deles influencia totalmente nessas minhas metas globais que eu tenho aqui com o hotel. Sim. Então aí tem literalmente, Rodrigo, o hotel de lazer, que eu preciso bater aquela diária média alta, que tem um... Então é ali no telefone que eu consigo vender melhor e às vezes até mais caro do que às vezes dentro de um OTA, porque é ali que eles fazem um upselling, eles conseguem entender o cliente que está ali por trás e falar, o senhor está olhando aqui esse quarto standard, mas você está com a sua família, você vai ficar muito melhor aqui na suíte, eu vou lhe fazer uma condição diferenciada, mas ele conseguiu vender um cliente que estava olhando para um quarto de R$300, ele conseguiu vender um quarto de 800, Sim. tá? E aí esse cara me ajuda muito a subir na diária média. Sim. Tá? Então, olhando para a meta, a ideia da Easy sempre é que esses agentes eles entendam o peso deles dentro da meta global aqui. E aí, por isso que a gente sempre divide os números com eles. Os A gente fala, KPIs ali, não, né? muito. A gente mostra, pô, o hotel, isso aqui está crescendo muito. Porque às vezes, não bateu, eles ficam chateados. Sim. Puta, não bateu meta. Eu tenho o Rogério, atendente nosso, que ele fica muito chateado quando não atinge. Cara, não bateu a meta. Fala, bichão, não bateu aqui, mas olha o quanto subiu a diária média aqui, bicho. Sim. Que aí eles começam a entender do negócio, da indústria hotel, né? Porque eles Sim. entendem muito ali da venda do quarto e tal. Falou, ó, esse hotel, a gente aumentou em 30%, 40% a diária média dele, tá? A ocupação dele caiu ali 10%, 12%, por isso que não atingiu aqui a O meta. resultado foi melhor. Mas o resultado é melhor, porque pensando em lucratividade, e aí é onde entra a Easy, né, nós somos uma empresa focada em trazer rentabilidade, lucratividade para o negócio hotel. Sim. Tá? Se eu for resumir minha empresa, tudo que a gente faz coisa pra caramba, é isso. Eu torno hotéis mais lucrativos, mais rentáveis. Sim. É fazendo dessa forma. Às vezes, vender menos É melhor. pode ser melhor. Sim, Porque claro. você tem um custo, seu custo cai, e vendendo melhor, mais caro, você tem mais rentabilidade. Boa, boa. E aí, chegando ali nessa composição de incentivo ao time, a meta, né? E o incentivo variável ali. Você fala que, e aí eu estou de acordo aqui, que eu já vi de várias formas, né? Os hoteleiros comentando comigo, tem uns que dão uma comissãozinha, tem uns que dão só um prêmio se atingir determinadas faixas de valores, tem outros que usam benefícios, né? Como você comentou, uma folga na sexta-feira, enfim. Qual a estratégia que você usa nessa parte de premiação? Legal. Eu vou falar de duas formas, tá? Primeiro, o hotel. A gente age muito dentro das unidades, né? E a gente está inaugurando o hotel agora, semana que vem. O proprietário é dono de empresa de transportes. Na empresa de transportes, os colaboradores participam do resultado final, lucro. Então, do lucro, X ali vai para a divisão. Ele falou, André, quero colocar isso dentro dos hotéis. Do hotel agora, ele vai ter mais dos hotéis, né? Aí eu falei para ele, ó, Luiz, acho fantástico, porém, te aconselho a não começar agora com isso. A gente está começando o hotel, está começando o negócio. E aí, é muito exemplo da Easy, tá? A Easy foi crescendo e os meus colaboradores, eu sou muito grato a todos eles, porque a gente só chegou até aqui graças a eles. Eles sempre enxergaram a Easy como o local onde eles cresciam junto com a empresa. E crescer nem na parte financeira, Rodrigo, porque o que eu desenhei com eles? Falei, ó, vai chegar um momento agora que vocês vão começar a participar, e o momento é agora. Eu estou com o meu time nesse exato momento, tá? A Fernanda e a Thaís, que são as líderes, elas que mandam na Easy, literalmente, tá? A gente é só o CEO da empresa e eles que coordenam. Estão desenhando agora um programa de metas, onde eles são bonificados e com vários Critérios. E aí a gente chega nesse momento. Vai ter agora o valor X, para bater o meta ganha X, vai ter folga, vai ter agora o programa que eu vou fazendo com os nossos parceiros, uma vez por ano, quem atingiu aqui vai... Eu estou dando até spoiler aqui, mas é ótimo. É o programa inicial, eu posso falar sobre isso. Eles vão poder ganhar viagem, então, além de pegar uma folga, pegaram 4 dias de folga, vão conhecer uma unidade nossa,
né? Então, o meu parceiro, o meu hotel me concede ali um desconto, me dá uma diária cortesia e a gente premia, eu entro com aéreo e aí eu vou conseguir pegar o Alex, por exemplo, bateu meta lá em Rondônia, ele vai vir para o nosso hotel aqui de Santa Catarina, né? E isso vale muito mais, às vezes, do que literalmente uma comissão sobre a reserva que ele está fechando, porque você entrega experiência, né? E, imagina, o Alex provavelmente nunca veio a Santa Catarina e vai conseguir vir porque ele conseguiu atingir as metas e o KPI. É assim que a gente enxerga na Easy e a gente começou a implantar isso lá atrás, antes de conseguir implantar na Easy, porque agora que eu estou conseguindo literalmente chegar nesse momento de implantação disso, de metas e bonificação, a gente implantou em hotéis. E ontem eu dei o exemplo lá no nosso papo, que tem hotel nosso que a rapaziada tem meta até para vender sanduíche natural, né? E isso é fantástico e funciona. Né? E o pessoal da Rede Larison, que eu estou falando, eles fazem isso. E aí tem bonificação, tem 13º, 14º salário e funciona. Então, a ideia é implantar isso também dentro da nossa empresa, porque a gente já testou e viu que funciona dentro dos hotéis. Show, muito bom. E André, uma das nossos grandes focos aqui na Ask Suite, né, está sendo agora o Ask Flow, né, que a gente está até agora focando em criação de agentes autônomos, né, nesse sistema com o objetivo de não só automatizar comunicações, mas automatizar processos também, enfim, tudo que seja necessário ali na hotelaria, integrações, enfim. Mas eu queria entender hoje como que vocês usam, quais os casos de uso que vocês têm aplicado e que tem feito a diferença assim, para te dar mais braço e efetividade no trabalho desses agentes. Né? Tá. Rodrigo, o Flow para a gente é um divisor de águas, né? A gente começa a utilizar a sua ferramenta para fazer atendimento telefônico, WhatsApp, etc. Mas ainda tinha uma situação ali que era, poxa, aí o telefone que tocou ou aquela mensagem que o cliente entrou lá no robô e começou a falar e saiu e terminou aquilo, poxa, como que fica isso? O carrinho abandonado agora que é fantástico, que vocês criaram, então com conexão com os motores de reserva, a gente usa isso tudo. Tá? E aí, de novo, cada hotel a gente tem uma dor específica e a gente vê os nossos agentes, eles têm essa liberdade, isso é legal, de falar pro André, ó, aqui tá precisando mesmo do Flow nessa situação aqui, ó. Então a gente percebe, carrinho abandonado é fantástico, né? Isso é mais recente. Do motor de reservas, né? Pô, isso é muito bom, porque é uma venda onde você imagina o cliente ele fez a pesquisa, ele colocou o número de pessoas, ele viu o quarto A, ele viu o quarto B, ele chegou, foi colocar o preencheu os pagamento, dados pessoais, nossa, né? O cara tá... Ele botou o WhatsApp, botou o nome, chegou na hora de pagar, ele saiu. Ele saiu, e às vezes saiu porque, quer saber de eu não vou fechar agora, que eu não falei com a minha esposa ainda. Isso acontece no corporativo, tá? E não é pouco, acontece, mas acontece muito no lazer, né? Muito. E aí, é muito isso, às vezes falta... Um empurrãozinho. Um empurrãozinho, cara, é isso. E aí você chega com a ferramenta que é fantástica. Então, a gente deixa lá programado para nessa situação ali, pô, passou tanto tempo, a gente tem o próprio robô, a IA vai lá e fala com o cliente e traz a conversa para o meu agente fechar. Esse, para mim, é o mundo ideal, né? É a gente usar ali a IA como literalmente uma secretária, né? Que ela vai falar... Sabe, vai fazer o que eu não tenho braço para fazer. É literalmente, vamos exemplificar aqui de uma forma diferente, é como se fosse uma secretária de um consultório médico mesmo, entendeu? Então, poxa, o Rodrigo entrou lá, perguntou se era um consultório de ortopedia, que não estava legal e tal, falou com a IA pegou, a secretária pegou e falou, deixa eu falar com o Rodrigo, porque ele perguntou tudo e não marcou a consulta com o doutor André. E aí ela entra e fala, doutor Rodrigo, o doutor André, o que faltou? O doutor André vai falar com o senhor agora, vai marcar a consulta para o senhor vir aqui amanhã. Você fala, poxa, é fantástico, né? Falou comigo, eu vou fechar. E aí tem um atendimento. Pelo WhatsApp, que é o canal que, né, a experiência do cliente, ela fica muito efetiva, né? Pô, o cara acabou de sair do carrinho de compra, recebe em 1 hora no WhatsApp dele uma chamada de volta
pessoalizada, né? Chamando pelo nome, fantástico. com gatilhos comerciais que, né, a gente tem muitos clientes que exploram de N formas, né? Esses gatilhos, e então acho que é bacana. E também de chamada perdida, né? Ligação perdida, eu queria que tu só comentasse desse aí também. Sim, o de chamada perdida também é fantástico. Ali, de novo, né? Eu acho que mais do que o cliente, que o cara do WhatsApp, o cliente do WhatsApp, ele até faz um copia e cola ali, né? Ele pega o texto, eu acabei de fazer uma viagem gigante de carro, e aonde a Easy não tinha hotel, eu saí de São Paulo, fui até o Acre e voltei para a família inteira, né? Então, aonde a Easy não tinha hotéis, eu fiz um textinho ali que eu já mandava para os hotéis, porque tem hotel que não tá nada no online, é absurdo, né? Então, você tinha que entrar em contato via WhatsApp. E eu mandava o textinho para 2, 3 hotéis da mesma cidade, para ver tarifa, para ver se tinha um quarto que acomodasse aquele monte de criança, porque eu tenho 4, então, enfim. E aí, tem muito cliente que faz isso. Então, é um copia e cola no WhatsApp e tal. Agora, o cliente que liga, cara, ele escolheu o seu ali, é a dedo, né? Então, esse é um que a gente se preocupa demais, porque ele ligou, ele pegou o celular, ligou no teu número e desistiu ali, a ligação não completou. Então, aquele lead, ele vale ouro. Ele tem um peso dobrado pra gente, então faz muito sentido a ferramenta chamar. Imagina, o cara ligou, a ferramenta chamou o cara no WhatsApp, é fantástico. Ou, no mínimo, que a gente pegue aquele número ali e faça a venda ativa, pegue e, entre aspas, e gaste um crédito, porque não é gastar, é literalmente você ir atrás de um lead quentíssimo e finalizar a venda. Boa. A gente tem também, né, muitos casos assim de hoteleiros que, né, de hotéis um pouco menores, vamos dizer assim, né, que estão atendendo pelo WhatsApp, que é hoje, na grande parte dos hotéis, né, às vezes já supera em alguns casos o motor de reservas em vendas. Fantástico. Então, mas que às vezes enxergam investir numa plataforma como custo, né? E aí mantém uma operação de WhatsApp no WhatsApp web, né? E sem métrica de nada, né? Ok, então eu queria que tu comentasse um pouco do custo de não controlar nada. É dinheiro na mesa, né? Acho que essa palavra, essa frase aí está muito na moda usual e é muito real, né? Você tem aquela história, né, Rodrigo, de cada R$1 que você aplica, cada $1 que você aplica em tecnologia, ele é exponencial, ele volta X vezes, né? E eu acho que até é imensurável o retorno que é colocar tecnologia e você consegue entregar com a tua plataforma tudo que você está montando. Isso funciona para um hotel de 10, de 5 apartamentos, até para um monstro com 500 unidades, mil Hs, tá? Porque o custo também é proporcional ao tamanho e ao volume, né? É fantástico. Um mínimo de entendimento, o dono do hotel, da pousada, do resort, ele consegue alavancar as vendas dele, aumentar muito a conversão dele, embarcando tecnologia, tá? De qualidade, colocando a ASC dentro do negócio. Isso é fato, tá? Isso é fato. Vocês entregam treinamento, é fácil, tem vídeo para assistir, você tem um time muito bom de suporte, isso pra gente é mega importante e pro hotel também. Quando o hotel tem dificuldade, e muitos têm dificuldade com tecnologia, aí eu entro em empresas como a minha, né, que entende muito do negócio, entende muito da ferramenta e entende da parte literalmente de venda, de conversão. E aí do time que vai estar por trás, né, também. E aí é gol, tá? As coisas acontecem e aí a gente acaba desmistificando essa questão de custo, porque não é custo. E aí eu vou usar um exemplo que foi inclusive com a tua ferramenta, tá? Um hotel, eu não vou falar o nome aqui porque nem posso, mas o hotel tinha uma outra ferramenta, tá? De literalmente ali de bot, porque era só um bot, não tinha tudo que tem por trás da sua. E a gente sempre que pega num hotel novo, tá? A gente tem já dentro da Easy hoje
um portfólio de ferramentas que são obrigatórias, tá? Para um hotel. Então, a gente tem o HITS como parceiro oficial de PMS, a gente tem a Omnibis como parceiro oficial de Channel, tá? E a gente tem vocês, a ASCII, como parceiro oficial, toda essa parte de IA, atendimento e etc., de plataforma da nossa central. E aí, é barato isso aqui tudo? Aí que está o negócio. Ele falou, André, mas é muito caro. Aí ele tinha uma ferramenta que custava R$80, R$70, R$100. Eu falei para ele, a ferramenta que custa 300, 400, ela não é cara. Falei, cara, é a sua de 80 que não vende. Porque é isso, literalmente. Caro não é os 800, os 1.000, os 10 mil reais que está embarcando de tecnologia aqui por mês. Caro é aquela que você tem de 80 reais que deixa o dinheiro na mesa. Então, o nosso trabalho também é, e normalmente é, primeiro educar o dono, porque a educação ela vem de cima para baixo. Educar o proprietário, educar o decisor, às vezes o gerente geral de unidades. A gente educa ele, mostra para ele em números, porque o que eu estou falando aqui, eu exemplifico... Não é achômetro. Não, né? exemplifico em número, né? Eu faço a reunião hoje da Easy apresentando os nossos... O que a Easy faz. Eu abro, de novo, abro a plataforma lá da IO, da Vanessa, online. Eu estou mostrando o número que está acontecendo agora nos hotéis. E aí eu falo, isso aqui está acontecendo por quê? Porque a gente tem tecnologia, porque a gente tem liberdade de trabalho. E aí a gente entrega. Então, a gente vai entregando isso para os hotéis, eu vou entregar isso no seu também. E aí a venda acaba sendo consequência, é fácil. Tá? E a gente desmistifica muito essa questão do custo. Isso, para mim, o que você falou é real. Né? O caro é o que não vende, é o que não dá resultado, certo? E às vezes, assim, você tem, mesmo em hotéis menores, né, que não tem uma equipe de reservas, o WhatsApp está na recepção, né? E aí, claro, aí tem muito mais dinheiro na mesa, Sim. né? Porque por mais que você tenha ali 200, 300 atendimentos no mês, cara, 200 atendimentos por mês é um ticket médio de R$500, ou enfim, R$1.000, R$1.500, é bastante Sim. dinheiro na mesa para, às vezes, uma resposta que demora para vir, etc. E mesmo que eu tenha ali, né, um recepcionista por vez na pousada, né, um atendimento menor, em turnos de 8 em 8, né? São 3 recepcionistas fazendo atendimento e são 3 pessoas que eu não estou tendo métrica para avaliar o trabalho. Né? Vários problemas aí, né? Vários problemas. Para mim, o principal, além de você não ter a métrica, é você pecar com o que é crucial para o negócio hotel. Nada é mais crucial para um hotel do que o hóspede. Né? Então, o hóspede, ele é a razão do negócio existir. Você monta aquela estrutura inteira, milhões de reais ali embarcados e, para quê? Para atender o hóspede. Ponto. Aí a gente faz um trabalho fantástico de colocar o hotel em todos os canais, menor preço dentro do motor de reservas, flutuação de todos os níveis, tecnologia. O cliente chega ao balcão do hotel e o recepcionista está no WhatsApp, respondendo um cliente que está pensando em vir para a unidade. E aí eu tenho aquele cliente que está precisando de um atendimento aqui e muitas das vezes, Rodrigo, o recepcionista está com o celular na mão. Sim. Cara, é péssimo isso. Tá? É péssimo. Eu já acho horrível quando eu chego na recepção e você chega por trás aqui, você consegue ver a tela e tá o web WhatsApp ali aberto. Já é feio, já. Porque o que você imagina? Pô, o cara tá no pessoal ali. papo ali, né, com a namorada, tal, no WhatsApp, ao invés de estar atendendo. E aí você imagina quando o cara tá no celular. Muitas vezes é o telefone mesmo, cara, do hotel. E hotéis grandes, a gente viaja o Brasil inteiro aí. É muito hotel grande que não tem central de reservas, que não tem gente em reservas, ou que tem até X horário. E depois você tem um recepcionista, às vezes, sentado ali, mexendo no telefone, respondendo um WhatsApp. E o cliente chegando no balcão, que já é uma venda, ou que já aconteceu, ou é um walk-in que está para acontecer ali, que o cara queima o cartucho total ali. Então, não faz sentido não ter a plataforma, não ter essa automação. E tem o contrário também, né? Quando o recepcionista privilegia o atendimento do hóspede que está na frente dele, que até é o mais correto, eu acho. Sim. Só que naquela... E aí toca o telefone.
né? E aí ele dá aquela clássica de tirar o telefone do gancho e deixa aqui do lado. Péssimo. E aí, às vezes, nesse telefone tem uma pessoa querendo reservar para um grupo de 40 pessoas. Não, e você é o hóspede. Eu falo muito isso. Eu tenho até um caso de discussão com um gerente de hotel, que é um grande amigo meu hoje. A gente discutiu literalmente porque na época a gente não tinha ainda a Stay, não tinha a Central. Nesse momento, foi um dos momentos que eu imaginei. Eu falei, não, a gente precisa pegar isso também, porque isso é uma dor gigante. A gente vai montar uma terceirização de central de reservas. Porque eu no lobby do hotel, o telefone tocando. O telefone tocou 3 vezes, eu já fico maluco. Aí por isso que eles dizem que não tem telefone. O telefone tocando. E ele tinha 2 recepcionistas, estavam atendendo umas 6 pessoas, 7 ao mesmo tempo. E o telefone tocando. Cara, eu levantei, o gerente estava comigo. Levantei, peguei o telefone. Falei, a rede de hotéis aqui, 1 minuto, por gentileza. E aí coloquei. Rapaziada. E aí, qual que era a regra do hotel? Atender o cliente que está na frente sempre. Depois atende o telefone. O cliente que está na frente é uma coisa momentânea. Daqui a pouco aquele cara, ele é o cara da ligação também. Sim. Então você não quer, você, né, se você pensar um pouco... É uma escolha que as duas soluções são ruins, né? Ruins, cara. Então assim, né, pô, X hotel aqui, boa tarde, 1 minuto, por favor. Já, né, 1 minuto, faz aqui o check-in rápido e tal. Aqui pegou e continua a venda. Esse, na época, era a saída. Né? Hoje não, o telefone já não toca já mais dentro do hotel, o telefone toca na minha central, o atendimento bacana, perfeito, voltado para venda, para conversão, cliente satisfeito, o recepcionista satisfeitíssimo, porque ele está focado ali no cliente que está na frente dele, é o mundo ideal. E a gente consegue fazer isso por da plataforma. Então E se não for atendido no telefone, chega na hora um WhatsApp para ele dizendo, olha, todos os nossos atendentes estão ocupados no momento, o que dá uma sensação de hotel, todo mundo quer, tem fila, tem fila para ser atendido, isso é bom, tá bombando, mas não deixa o cara na fila. Né? Ele te dá um atendimento pessoal na hora no WhatsApp, dizendo, cara, o nosso atendente já está chegando para continuar aqui contigo. Vem um humano falar vem que é ali, o ideal. Exatamente. Então, acho que esse é o cenário, né? Ideal. Legal, André. Agora eu queria, cara, compartilhasse assim, que dica que você daria assim, né, para os hotéis que estão querendo agora começar a profissionalizar, né, buscando, como tu falou, mais lucratividade na operação, né? Porque eu vejo que tem muito hoteleiro que está naquela fase assim, cara, estou operando aqui há muito tempo, estou 70% de ocupação, tá ok, e vai vivendo naquele modo automático, né? Que dica você daria para aquele hoteleiro que agora está buscando, que está querendo dar um up na operação, buscar mais lucratividade, buscar profissionalizar o negócio, né? Legal. Por onde ele começa? Legal. Depois de 24 anos de hotelaria, eu faço sempre a mesma piada, porque ela é real. Eu tinha um cabelo bonito, assim como o seu, quando entrei na hotelaria. Ele foi embora. A gente passou por vários cenários e hoje a gente fala com muita autoridade, né, Rodrigo? E hoje eu enxergo que o trabalho tem que ser feito ali, mesmo num hotel que está 10, 15 anos operando, como você falou, assim, o cliente não sabe nem o lucro que ele tem, não sabe, literalmente. Ele não sabe se tem lucro, não tem, não sabe a margem, não faz ideia. A gente pega um negócio desse hotel hoje, essa é a dica que eu dou, a gente começa do zero. Então, a gente vai criar literalmente um orçamento. Essa ideia do orçamento ela é fantástica, né? A gente tem um braço hoje na Easy que faz só isso. Tem uma pessoa minha hoje inteligência financeira da coisa, pensa né? nisso. Cara, tem um baita de um contador nosso hoje focado em hotelaria. E aí a gente pega essa pessoa nossa junto com o contador e a gente vai desenhar literalmente um planner ali, um planejamento focado na parte financeira e estrutural do negócio. A gente vem com a parte nossa de estratégia de venda. O hotel está no ponto A, ele vai para o ponto B, ele pode chegar no ponto C. A Easy, ela é remunerada nisso.
tá? Hoje todo o nosso desenho hoje comercial com a Baize, né, que é a nossa nova marca, nossa nova empresa, é um CNPJ novo da Easy, como administradora de hotéis. A gente é remunerado em todas as situações, porque não faz sentido a gente cobrar ali só um fixo do hotel e a gente não participar disso. O hotel quer isso, ele quer a gente Quer junto. É performance, óbvio, né? lógico. Então, a gente faz esse cenário e a gente começa a metrificar tudo. Então, a ideia é meta para tudo. É meta de ocupação, de diária média, mas é meta de rentabilidade. E tem hotéis nossos hoje operando aí 40 e poucos por cento de retorno. Tem hotel batendo 50% de rentabilidade. Né? E aí são cenários. Né? Tem hotel que consegue ter uma operação muito enxuta, né? Porque hotel de negócios rápido, tem hotel que não tem café da manhã, então o custo cai bastante, consegue entregar mais rentabilidade, mas tem hotel que sai de uma rentabilidade ali pequena ou inexistente. A gente tem unidades nossas que estavam operando literalmente no prejuízo, tá? E hoje estão com 30% de rentabilidade. Tem hotel nosso que faturava R$250 mil mês, faturando R$1 milhão hoje. Fantástico. Crescendo 4 vezes, tá? E tudo isso porque a gente fez esse trabalho de campo, fez o estudo, foi trabalhando em todas as pontas, né? E entender que o negócio é feito de gente, né? Eu acho que é importante a gente estruturar bem o time, a gente trabalhar bem a questão dos colaboradores e que eles corram muito pelo negócio, que eles entendam. Uma coisa que é muito importante nos treinamentos todos que a gente dá, Rodrigo, um dos primeiros treinamentos que eu faço com a equipe de hotel novo, contar a nossa história, para entender o que é a Easy, que a Easy ela não vai, em momento algum, tirar o trabalho de quem está nos contratando. Pelo contrário, a gente chega para somar, vira um braço importantíssimo no negócio. E aí eu mostro o custo, que é muito importante do colaborador. Ele precisa entender do custo daquele negócio que ele faz parte. Até ontem aqui, num papo que eu tive com alguns colaboradores de um hotel que a gente está fechando aqui agora, uma rede de hotéis, eu disse para ele, o proprietário estava lá, eu falei, o colaborador ele pensa de forma simplória às vezes. Eu fui recepcionista de hotel. Então o cara falta só... O dono tá navegando no dinheiro. Falta só aquela caneta aqui na orelha, sabe? Porque é conta de boteco que ele faz. Fala, vem cá. Diária aqui é R$1.000. Porra, 20 quartos ocupados, R$20 mil por dia. Vezes 30, puta, que tá ganhando muito. E aí aí ele não entende, né? E a gente mostra. Vem cá. R$1.000, né, a diária. R$1.000 em média. O custo daquela reserva está em 30%. Só entre comissão, tá? Markup de operadora, comissão de Booking, Expedia, desconto para o cliente Genius, enfim, é 30%. Então, dos R$1.300 ficou só para comissão ali. É o custo para chegar a reserva no balcão. Sim. Ali chegou no balcão, tem que tirar o salário de vocês do valor, água, luz, telefone, imposto, tem um pouquinho de imposto no Brasil. E aí você vê a cara do recepcionista da galera falando, caraca, o dono é maluco empreender nisso, né? E aí entra a gente para falar que mesmo com todo esse cenário, a hotelaria é altamente rentável. Se trabalhar de forma inteligente, pensando no negócio hotel, no negócio tecnologia como investimento e não como custo, o retorno vem. Vem e não demora, tá? A gente tem negócios que começam a performar de forma rentável no curto, médio prazo, tá? A hotelaria dá resultado. Boa. André, vamos agora para a reta final aí. Queria te agradecer muito pela oportunidade de a gente estar aqui. Acho que foi um papo muito bacana para ir para a estreia aí da nossa série de podcasts. Então, queria muito te agradecer a tua presença, te parabenizar aí pela história, né? Que são anos de luta para chegar onde está. E eu acredito muito em histórias assim, que começam do chão da fábrica, né? E chegam longe, porque tu entende o funcionamento lá de baixo, né? Eu achei fantástico o teu trabalho de botar meta até na venda de água mineral. Eu sou muito defensor disso, né? De que
tem que estar tudo com meta, né? Para tudo que é lado. Não só de receita, né? Mas satisfação do cliente, tudo tem que ter meta, né? Então, tudo ser metrificável, né? Senão a gente não consegue melhorar, né? Então, mais uma vez te agradecer pelo tempo e queria que tu deixasse uma mensagem final aí pro pessoal também. Legal. Então, Rodrigo, eu tenho que te agradecer demais, né? Por vários papos, vários momentos que a gente já teve aí nesses quase 10 anos de parceria, né? Eu vou deixar aqui uma mensagem final, que é um pouquinho da história do André, né? Eu acho que por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? E eu contei ontem, e eu tenho um treinamento meu chamado Não é Easy, né? Que é a história, né, do André. E aqui eu deixo um recado para todo mundo que está assistindo o podcast, que vai assistir isso em algum momento. Daqui para frente é bacana, o podcast fica guardado, então dá para você ouvir, reouvir. Eu adoro esse modelo de negócio, de mídia. Eu sou filho de pais nordestinos, né? E eu tive que sair muito cedo para trabalhar. Eu, com 14 anos, eu era empacotador lá na 25 de março, tá? E eu era o melhor empacotador que o Armarinhos Fernando teve, né? O Armarinhos Fernando é uma rede de lojas gigantesca, acho que umas 20, 30 lojas já em São Paulo. E eu empreendia dentro do negócio o tempo todo. Como que o André empreendia? O André, com 14 anos, ele percebeu que a loja encerrava as atividades e algumas mercadorias ficavam jogadas, não ficavam repostas, porque o repositor ele faltou, ele não estava naquele horário do término. Então o cara que estava repondo as meias lupo, ele repunha as meias lupo. A meia do Chiquinho não era reposta porque o Chiquinho não estava lá. E aquilo mexia comigo, porque eu sabia que no dia seguinte a loja ia abrir e aquelas coisas iam estar ali jogadas, né? Uhum. E aí, na época, eu, com o seu Fernando, né, que já não está aqui entre nós mais, eu falei: seu Fernando, o senhor não quer que a gente arrume? A gente podia pegar aqui a molecada. Eu ganhava R$120 por mês, no salário. Uhum. E aí ele topou, falou: não, faz um time. Aí a gente, com 14, 15 anos, com um patinete dentro da loja, arrumando, era fantástico. Ligava o som, era delicioso. E ele me entregava R$20, R$30 por dia para cada menino. Então, era muito bacana. Eu empreendi ali. Nessa mesma loja, depois eu virei comercial, fazia venda por atacado. Então, eu ficava atrás de um balcão, Sim, atendendo o dono de lojas. PJ. O salário já aumentou para R$700 e tinha comissão. Isso com 16 anos. Eu era o vendedor mais jovem que houve no Armarinhos Fernandes. Na época, o Armarinhos Fernandes tinha 25 anos de fundação. O vendedor mais jovem, depois do André, com 16, era um que tinha 52, 53 anos. Mais jovem. E aí eu vendia muito, porque eu saía do balcão, abraçava as donas de lojas que estavam lá comprando para poder revender no seu estado, na sua cidade. E de janeiro a novembro, a venda acontecia. Chegava em dezembro, todos os donos de lojas estavam nas suas cidades, vendendo as suas mercadorias, e já não tinha dono de loja andando dentro da loja, só tinha pessoas comprando no varejo. Então, a gente literalmente ficava assim, de braço cruzado, dando informação para cliente. Isso mexeu muito comigo. Tá? E eu, com 16 anos, cheguei para o repositor, chamava Gessé. Falei: Gessé, me faz um favor. Essa boneca Sonho Azul, essa boneca estava olhando para mim o ano inteiro, que eu trabalhava no setor de brinquedos. R$19,90 a boneca. Gessé, me traz 10 caixas fechadas dessa boneca aqui. E aí ele falou: você vendeu tudo isso? Eu chamava de Xuxa, que eu tinha um cabelo e era loiro. Aí eu falei: não vendi, mas vou vender. Aí ele me trouxe 10 caixas fechadas, 120 bonecas. Quem conhece a 25 de março sabe, parece um metrô de São Paulo, é muita gente ali andando. Eu empilhei aquilo tudo, peguei uma escada, o pessoal da gráfica fez boneca Sonho Azul, promoção, R$19,90. Eu subi na escada e comecei a gritar: boneca Sonho Azul aqui, a boneca do futuro, só não leva quem tá duro, e brincando e fazendo graça. Me derrubaram da escada umas 3 vezes, as senhoras. Me dá um azul, me dá uma vermelha, me dá uma amarela, e eu fui entregando as bonecas. E depois a gente acabou com o estoque. Eu tive que fazer isso com a boneca da Estrela depois, com a boneca da Cotiplas, porque... Tivesse começado a trabalhar de cima da escada depois daquilo. André ganhou R$1 com isso? Não ganhei nenhum R$1.
Tá? Eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo estava me preparando para o profissional que eu sou hoje. Tá? A dica é empreenda, trate o negócio que você está hoje como se fosse seu. Quem sabe um dia ele seja seu. Empreenda como colaborador, como né, do colaborador. negócio, né? Porque é fantástica a oportunidade que a gente hoje dá para as pessoas poderem empreender dentro do nosso negócio. Tá? Então, hoje, o meu recado final aqui é esse. A empresa, ela só é o que é, qualquer empresa, pelos colaboradores que ela tem. Então, isso é muito, muito importante. Então, eu deixo aqui um agradecimento aos meus colaboradores, né? Aos donos de hotéis que acreditam na Easy. Muito obrigado. E obrigado a você por ter aberto essa baita janela aqui, por eu ser o primeiro. Eu vou ser eternamente grato aí a você, Rodrigo, e a Aska, que é um grande parceiro nosso. Legal, legal. Mas muito legal a tua mensagem final. A nós gestores, a gente vê muito bem no nosso negócio quem está ali empreendendo, dando tudo de si, e quem está ali, às vezes, para bater o ponto 6 da tarde e deixar, às vezes, o cliente, né? Então, acho que isso muda tudo, né? E as pessoas que vencem como você são essas, né? Que estão ali mais do que pelo dinheiro, porque o dinheiro ele é sempre a consequência, Sim. né? Ele não é o meio. Então, pessoal, muito obrigado. Todo mundo que tá assistindo vai assistir a partir de agora. Espero que vocês que tenham curtido deixem um like aí no vídeo. Sigam nossas páginas aí da EskSwitch e muito obrigado pela audiência de todo mundo. Até a próxima.